Hoje é um dia muito especial, porque a minha filha faz 17 anos e é um momento de muita alegria. E hoje também eu posso, né, tá começando uma nova tarefa que há muito tempo atrás a Sueli me convidou para dar um passe, né? Já tem uns 4 ou 5 anos. E ela também, há um tempo atrás, falou assim, você vai poder dar uma palestra para a gente? Eu falei, né? Então, hoje é um dia muito especial também por isso. E eu peço para que Deus, Jesus, os benfeitores dessa casa, possam nos iluminar para que a gente compreenda esse estudo de hoje, que são bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que possam ampliar essa nossa compreensão para que a gente, de fato, mude as nossas atitudes a partir do que a gente vai falar aqui hoje. Eu aprendi muito preparando esse material e me sinto muito responsável, né, como fala no Evangelho, de que muito será cobrado daqueles que já sabem, que conhecem, né? Então eu tenho muita mais responsabilidade hoje aqui. Essas bem-aventuranças, Kardec colocou no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela faz parte do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ele nos conta o que ocorreu antes de Jesus proferir o Sermão do Monte. Que esse Sermão do Monte foi realizado no finalzinho da tarde. Mas antes disso, Levi recebeu em sua casa 3 pessoas, um aleijado, uma pessoa que tinha muitas aflições e outra com sérias acusações, pedindo para Levi que eles queriam participar dessa construção do reino. Mas Levi olhou para eles naquelas condições: como que vocês querem participar? Vocês não poderiam em nada contribuir, e como que expulsou essas 3 pessoas de sua casa. Logo em seguida, assim, passou um tempo, Jesus chegou, Levi contou a ele o que tinha acontecido. E aí eu quero ler literalmente o trecho do livro, né, porque nada é por acaso. E Humberto de Campos, ele retrata o seguinte, a fala de Jesus para Levi, que encaixa para a gente. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, aflitos, caluniados, sentimos-nos tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então essa mensagem é para todos nós, né? Então a gente está nessa construção de busca, de reforma íntima. Então essa mensagem que Jesus veio nos trazer com as bem-aventuranças somos para todos nós. Que ainda, Humberto de Campos, em outro trecho, ele fala: suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão pela luz da vida. Então, nessa primeira parte desse capítulo, Allan Kardec, ele une essas 2 bem-aventuranças que no Sermão do Monte, elas não estão tão juntas assim. Uma é a terceira e outra é a 7ª, se não me engano. Mas que elas se conectam. E a gente vai ver nesse capítulo como que essas orientações são coerentes, né? Os mansos e os pacíficos.
Então, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles possuirão a terra. Então, que sentido é esse quando Jesus, ou hoje, o que a gente entende por bem-aventurados? Então, tem dois sentidos significados. A gente pode usar como possuidores de bens, nesse caso, bens materiais, posição social, o nome de uma família. Então, aquela pessoa é bem-aventurada, porque ela faz parte de tal família. Eu, ainda que sou mineira, Minas, no interior, tem muito disso, de família de fulano de tal. Você nasceu em qual família? Então, nesse sentido de bem-aventurança ou de uma posição de possuir títulos acadêmicos. Mas não é nesse sentido que Jesus proferiu o Sermão do Monte. Quando ele fala bem-aventurados, ele está falando de felizes, que a gente vai alcançar essa felicidade por essas construções ou por essa rota que ele coloca no Sermão do Monte, porque ele nos indica um caminho para essa felicidade, que, como a gente entende na doutrina espírita que a gente não tem uma única vida, que a gente tem sucessivas vidas, então a gente pode não alcançar nessa vida, mas sempre pensando nas futuras vidas. E mansos também tem dois sentidos, né? Não significa apatia ou passividade. Lá em Minas, a gente fala assim, aquela pessoa é mansa, aquela não faz nada, é sonso. Não é nesse sentido. Jesus traz nessa bem-aventurança manso no sentido de desistência de qualquer violência, tá? Então, felizes e desistência de qualquer violência. Mais uma vez eu recorri ao livro Boa Nova para a gente aprender com o nosso guia, que foi Jesus. Nessa passagem, Pedro e Filipe procuraram o mestre e disseram: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então, Jesus aí nos ensina a não violência, nessa mansitude da não violência, que o nosso trabalho é que vai dizer o que de fato o nosso coração e o que a gente aprendeu com tudo aquilo que ele nos ensinou. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas dos duestos de zombaria? Ao termo de todas elas, teriam apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Então, não era ainda um momento dos discípulos brigarem, falarem que Jesus não era de fato o servo de Satanás. Tudo isso ia ser desconstruído como que os discípulos fizeram depois que Jesus deixou a terra. Então, seria com um trabalho que de fato a gente pode testificar, porque é só de fato quando a gente fala, age com o que está no nosso coração. Outro exemplo, foi de propósito, que eu trouxe exemplos de pessoas que pregaram a não violência, essa mansitude da não violência, que não estão ligadas diretamente com o Espiritismo. Mahatma Gandhi, eu li e assisti vários filmes dele, me tocava profundamente, mesmo quando eu era uma adolescente, né? Como que aquele homem tão pequeno, né, que se a gente vê os filmes, as fotos, ele é muito pequeno, e ele libertou a Índia da Inglaterra, que era colonizada pela Inglaterra,
pregando a não violência. Ele dizia: nós devemos ser a mudança que desejamos para o mundo. Ele conseguiu libertar a Inglaterra e ele fez vários jejuns para fazer valer a sua opinião. Ele fez, uma vez, a Inglaterra proibiu os hindus de fabricarem seus próprios saus, como uma forma de opressão, de dominação mesmo da Índia. E ele, ao invés de brigar, ele convocou as pessoas, ele andou 24 dias até o mar da cidade que ele estava. Foram 60 mil pessoas que se juntaram com ele nessa marcha, e eles chegaram e fizeram e produziram o seu sal. Então, são vários exemplos que a gente tem de Gandhi, da não violência. É muito bonito o filme que conta toda essa história de libertação da Índia. E ele fala: a força não violenta é um modo mais consistente, humano e digno. Outro exemplo de não violência, Nelson Mandela. Ele foi Prêmio Nobel da Paz em 93. Ele ficou 27 anos preso e ele lutou contra o apartheid na África do Sul. E eu recortei uma frase dele, né? Sonho com um dia em que todos compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Porque a gente ainda vê as pessoas, né, com essa capa aqui por fora, né, que a gente ou é branco, ou é loiro, né, ou tem cabelo enrolado. A gente coloca as pessoas muito numa caixinha. E nós somos todos irmãos, como Jesus falava. E não vai ser a cor, essa capa externa, que poderá nos separar. Não vai ser isso. E ele lutou contra esse apartheid. Depois ele se tornou presidente da África do Sul. E na presidência, ele não excluiu os brancos do seu ministério, porque quando ele chegou na presidência, as pessoas acharam: agora a gente vai formar só um ministério, só as pessoas que vão assessorar negras, afrodescendentes. Não, a gente precisa aprender a conviver. Então isso era uma marca muito forte em Nelson Mandela. Ele adotou um hino que mesclava o hino anterior de domínio da África do Sul com o que foi depois que ele foi presidente. E a bandeira também, ele mesclou também essas duas coisas. Então ele deu um exemplo de não violência e de que a gente pode conviver com o outro, com o diferente. E hoje em dia, né, na minha área, que eu sou da didática, a gente vê muitos estudos da interculturalidade, da didática multicultural, que a gente vem discutindo isso com os nossos alunos, dessas questões do preconceito racial, étnico, de orientação sexual, e que nós somos diferentes, é isso que nos constitui enquanto seres humanos. Mas isso não... Mas, ao mesmo tempo que somos diferentes, precisamos ter os mesmos direitos, que a gente vive numa sociedade muito desigual. E outro exemplo também que se inspirou em Gandhi, Martin Luther King. Ele também foi prêmio Nobel em 64. Ele também se preocupou das lutas de preconceito nos Estados Unidos. E o que me preocupa não é o grito dos violentos, mas sim o silêncio dos bons. Então ele também foi contra essa violência que os negros sofriam nos Estados Unidos. E ele disse também uma outra frase que me tocou profundamente: para transformar uma vida, é necessário amor no coração e sorriso nos lábios. Então foi tudo isso que Jesus nos ensinou. Então, vem também à Terra pessoas de diferentes credos para fazer viver essa boa nova que Jesus nos ensinou, né? Não está preso a uma única doutrina.
Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então, por que que os mansos possuirão a terra, como Jesus nos promete nessa bem-aventurança? Porque a terra será regenerada. E os mansos renunciam à violência física e mental, e seremos nós que estaremos habitando essa nova terra, porque nós, com certeza, iremos mudar essas nossas atitudes de violência, de pensamento. Muitas vezes a gente não age hoje violentamente, mas às vezes a gente pensa ainda, né? Né? E aí esses pensamentos também vão ser, a gente vai diminuir. Então a gente vai renunciar a essa violência física e mental. A outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos aqui são aqueles amigos da paz. E pacificadores, promotores da paz. E essa paz é um trabalho íntimo que a gente precisa fazer dentro da gente, não é fácil, para a gente ficar em consonância com a lei divina. Então, quando a gente estiver, de fato, em consonância com essa lei divina, a gente vai alcançar essa paz. E essa paz é um trabalho, é um esforço íntimo que a gente faz. Como Jesus é nosso modelo, eu peguei uma passagem, mas se a gente for estudar, a gente vai achar várias. Quando, antes da crucificação, que ele foi condenado injustamente, ele não agrediu ninguém. Né? A gente viu essa passagem ontem na aula, né, do Evangelho, como que ele foi manso quando ele estava conversando com Pilatos. Né? Então, nesse momento, ele foi pacífico. Mas, ainda nessa passagem, quando ele é crucificado, ele olha para os seus algozes e diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que faz. Então ele foi pacificador. A gente também, olhando para esse exemplo, no nosso cotidiano, a gente pode ser pacífico e pacificador. Pacífico eu vejo naquelas situações em que a gente está num conflito com a outra pessoa, que a gente não consegue que ela entenda o nosso ponto de vista. E às vezes as pessoas dão sinais que elas já estão no máximo delas, né? Da irritabilidade. E aí cabe a nós nos calarmos, porque isso é uma atitude pacífica. Calar. Às vezes não dá mais para a gente dizer nada naquela situação. Então aí a gente vai ser pacífico. E pacificador é numa situação, exemplo, uma metáfora que eu uso do bombeiro, porque o bombeiro ele vai lá e acalma, né? Ele apaga o fogo. Então a gente pode ser pacificador conversando com as pessoas, veja o ponto de vista do outro, veja se realmente é assim que ele queria dizer. Então isso a gente vai ser pacificador, a gente pode promover a paz no ambiente. Eu recorri também à Vinha de Luz, porque Emmanuel, né, que foi esse livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ele nos amplia esse conceito de paz. Tem vários capítulos, e eu trouxe alguns. Então, Emmanuel nos distingue paz do mundo e paz do Cristo. Então, paz no mundo, no senso comum que a gente entende, é aquela paz assim: me deixe em paz, hoje eu não vou trabalhar, amanhã é feriado, eu quero ficar em paz. Então, quer dizer, nessa preguiça improdutiva, eu não quero fazer nada. Né? Então, é esse o sentido de paz no mundo para muitas pessoas. Né?
ou um país sem guerra. Mas o que Jesus veio nos trazer nessa bem-aventurança foi a paz do Cristo, que não é essa paz de não fazer nada. É nascida e cultivada porta dentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então é um esforço, né? Quando fala consciência, é quando a gente age pelo nosso livre-arbítrio, de decidir se a gente faz isso ou aquilo, porque vem de dentro do coração, que está na nossa consciência, tudo aquilo que é para a gente viver nessa lei de amor e de caridade. Ampliando esse conceito de paz, então, como cultivar essa paz em Cristo? Emmanuel, ainda no livro Ceifa de Luz, ele amplia, que ele fala que essa paz em Cristo é um reino que a gente pode estabelecer em nós. E aí eu peguei algumas dicas, ele dá várias outras. Então, precisaremos irradiar tranquilidade e otimismo onde estivermos. Então, isso é pertinente hoje, muito, que a gente está vivendo uma economia brasileira ruim, né? E, às vezes, a gente é pego pelo pessimismo. E a gente não pode esquecer que a gente está sendo governado por Jesus. A terra é governada e nada acontece por acaso. Então, a gente não pode perder essa confiança, esse otimismo. Uma outra, corrigir em nós as dificuldades suscetíveis de consertos e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Então, isso também é a paz em Cristo, porque a gente não se aceita nem materialmente, nem do jeito que a gente é. Mas a gente precisa saber que a gente está numa estrada de evolução e agora a gente está assim. A gente vai mudar. Se a gente olhar para trás, a gente era pior ontem e hoje a gente está melhorando. Então a gente se aceita assim hoje, não por comodismo, mas saber que a felicidade, que a gente vai evoluir sempre. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, antes do impositivo do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles. Então, a gente tem várias imperfeições, o nosso próximo também tem essas imperfeições. Se a gente vivencia desafios, obstáculos, o nosso próximo também. Então, essa paz a gente vai construir junto nessa compreensão que todos nós estamos nesse caminho. Emmanuel fala, examina o bem, louva o bem, estende o bem, tanto que puderes. No Evangelho tem um capítulo que é sobre a caridade. Então, a gente precisa sempre praticar o bem, seja pela palavra, seja pelo bem material. Às vezes é um simples sorriso, às vezes é um abraço, né? Eu lembro de uma passagem, né, que Haroldo fala em uma das suas palestras, que chegou uma mãe desesperada lá para ter um conforto do Chico Xavier, que ela tinha perdido o filho, e o Chico simplesmente abraçou e chorou junto com ela. Então é esse o bem que às vezes a gente necessita, né? Então é saber compreender aquela dor do outro. E ainda esse reino da paz em nós, melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Então, qualquer que seja esse o trabalho, Emmanuel nos traz que sempre que a gente é útil em alguma coisa, não precisa ser um trabalho remunerado. O trabalho na casa espírita de colocar água no copinho, a gente está fazendo um trabalho. Então, independe se é de um médico ou de quem coloca água no copinho. E o estudo sempre, né, que cada vez que a gente lê o Evangelho, que a gente lê o Livro dos Espíritos, lê um livro,
psicografado pelo Chico, a gente aprende, a gente está em outro patamar da evolução e a gente aprende. Então, o estudo sempre. E cultivar a paz em Cristo nas relações pessoais. Aí é difícil. Aí, se com a gente é difícil, com o outro, aí complica, né? Então, o que Emmanuel continua falando, eu esqueci ali, é ceifa de luz ainda, nas relações pessoais. Compreendermos os nossos irmãos que são detentores de outras virtudes potenciais. Então, se colocar na posição dos companheiros, quando ele coloca aqui em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser útil, calar referenciais impróprios ou destrutivos, isso é muito difícil, né? Porque a gente tem uma persona que nos caracteriza e a gente é dominador, a gente só vê o nosso ponto de vista, e sair do nosso ponto de vista para compreender o do outro é um exercício constante. E lembro aqui de uma passagem do filme Nosso Lar, que eu adoro assistir filmes, de que um paciente queria entender tudo, e aí chega lá uma pessoa que está cuidando dos doentes e fala assim: tome um pouco de água, espere que, né? Ele queria saber tudo de vez, ele estava incomodado. Então, a pessoa que estava cuidando dele compreendeu que não seria tudo de vez que ele poderia falar para ele naquele momento. Então, para ele se acalmar, então muitas vezes a gente precisa contar até 10, a gente precisa segurar com a água, com o silêncio, para poder responder, para a gente não dizer coisas que depois a gente vai se arrepender. Então, respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se panteteiam contra nós, convencido quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Então, o próprio Chico mesmo, no início das psicografias, ele foi muitas vezes, né, as pessoas não estavam convencidas, ele sentiu muito dessas injúrias, mas ele continuou no trabalho firme. Então, são pontos de vista que a gente precisa estar compreendendo. Então, essa paz interna, essa harmonia com a lei divina, Emmanuel ainda, né, continua. Guarda a serenidade e prossegue agindo da extensão do bem, porque resguardando a consciência tranquila, terá nos recessos da própria alma a paz de Cristo, que ninguém destruirá. Então a gente pode viver com essa paz de Cristo nessa sociedade, nessa economia, porque vai ser uma construção interna nossa, fruto de um labor constante dia a dia, de recomeço a cada amanhecer. Portanto, essas duas máximas estão pautadas na lei de amor e de caridade. Essa lei de amor e de caridade sim, né, que essa mansitude, essa passividade, são momentos nossos que a gente vai estar sempre construindo. Caridade, sabendo estender a mão para o próximo. Não só material, né, como eu já disse, mas o ouvir, o dizer, e essa lei de amor, dessa compreensão do outro, que ele está no momento da evolução, passando por esses desafios que a gente pode ter passado ou que a gente virá a passar. E quando a gente tem essa compaixão com o outro, a gente, quando estiver nessa situação, a gente pode compreender melhor.
Nesse capítulo, a gente tem também as instruções dos espíritos, que eles dizem de uma outra forma, mas eles ampliam esse conceito da brandura e da passividade. Né? Então, eles trazem a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Afabilidade e doçura. A afabilidade, então, ser afável é ser cortês, delicado. Doçura é aquela pessoa meiga, suave. E Lázaro, nessa orientação, nos traz o seguinte: benevolência, tenhamos benevolência para com semelhantes. Que quando a gente tem benevolência, quando a gente faz o bem, a gente tem a vontade de praticar o bem, quando a gente tem tolerância com as imperfeições dos outros, a gente é afável e doce. Mas ele traz uma questão aqui muito importante para nós, né? Que muitas vezes a gente é afável, doce, aparentemente, em algumas locais, né? Ele fala assim, muitas vezes as pessoas são doces no trabalho, e insuportáveis no lar, né? Quando a gente entra em casa, aquele leão, aquela fera, né? Se mostra para que veio. E quem é de fato afável, doce, é em qualquer situação, né? E isso a gente precisa sair dessa questão de aparência, de doçura, porque muitas vezes a gente é doce no trabalho, porque senão a gente pode perder o emprego, porque a gente não quer que a pessoa... a gente não se mostra totalmente nas relações, né? Mas no lar é que a gente está com as pessoas que de fato elas vieram para que a gente aprenda e evolua. A gente não está no lar por acaso. Então é lá no lar que a gente deve ser afável e doce e meigo, porque é naquela situação que a gente foi colocada, né, que a gente foi colocado para isso. Então, a gente não pode ser aparente. E a gente tem que praticar essa afabilidade, essa doçura em todas essas situações. A paciência. Essa é uma virtude que eu sou desafiada dia a dia, né? Eu falo que os pais, né, precisam e são, eu acho, né, eu tenho certeza que meus filhos vieram para que eu desenvolvesse a paciência. Se a gente for pensar em todas as situações da nossa vida, né, e eu enquanto mãe, porque o primeiro filho, a gente não sabe de nada, eles chegam, né, sem bula, sem instrução, choram, a gente não sabe o significado do choro, a gente não sabe como amamentar, então a gente tem que ter paciência para entender o choro, para entender que ele já está saciado, porque aqui não tem os ml que tem na mamadeira. Aí depois eles crescem um pouquinho, vão para a escola, a gente tem que ter paciência de novo, porque eles choram, porque eles não querem ir para a escola, choram porque não querem fazer a tarefa, né? Então, desenvolve a paciência. Aí cresce mais um pouquinho, fica adolescentes, né? Que é o meu caso, que tem uma filha adolescente. Aí quer pintar o cabelo de azul, de vermelho. Aí a gente tem que ter paciência, né? Arruma um namorado. Então, eu falei assim, os dois vieram para que eu treine a paciência. Eu tenho 2 filhos, né? E o que o Espírito Amigo nos diz? Que a dor é uma bênção. Mas isso é estranho, né? Parece um paradoxo. Como que eu estou sentindo uma dor? Porque
ou eu perdi o emprego, que hoje está muito comum, né? O nível de desemprego na nossa sociedade está enorme, ou porque eu estou passando por uma doença, ou porque um ente querido, a gente está distante, por enquanto, dele, a gente sente essa dor, isso é de fato real. Como que pode isso ser uma bênção? Emmanuel fala, principalmente, eu vou pegar o exemplo da doença, né? E que, da diabetes, que é um exemplo, que a doença vem para a gente parar algum desatino nosso. E a diabetes, quando não é de nascença, né, quando é aquela do tipo 2, é porque ou a gente excedeu no açúcar, seja ele açúcar mesmo, né, eu sou uma formiga, ou pela farinha branca que vira açúcar, ou por bebida alcoólica. Então, nada é por acaso. Então, vem a doença, a gente tem que repensar essa forma que a gente está construindo essa nossa alimentação. Então, sempre a dor é o momento da gente parar e refletir, que essa é uma bênção. Na outra situação, né, que o Espírito Amigo fala, sedes paciente, é uma lei de caridade. Caridade para entender o outro, né? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Porque a gente treina essa paciência quando a gente está na relação do outro. A gente de fato vai ver se é paciente ou não, né? E Cristo, ele sempre, como nosso modelo, ele não foi impaciente. Em várias situações que chegou lá a adúltera, que eles queriam apedrejar, ele não foi impaciente, ele parou, olhou, refletiu. Então, ele mostrou que é pela paciência. Ele compreendeu aquela mulher e ele compreendeu o ponto de vista dos outros e colocou uma questão. Quem não tiver pecado, que atire a primeira prova. Então, é esse modelo e guia que a gente vai nos guiar. Lázaro ainda, que ampliando essas da brandura e da passividade, ele fala que a obediência e resignação são virtudes companheiras da doçura. Então, obediência. Obediência, ele fala, é o consentimento da razão. Então, quando a gente obedece a alguma coisa, né? Um exemplo, assim, corriqueiro, mas que ilustra bem as leis de trânsito. Quando a gente está numa pista, numa rodovia de pista simples, tem duas faixas e ali não foi colocada aquelas duas faixas que a gente não pode ultrapassar naquele local, porque os engenheiros estudaram e viram que as pessoas não têm a visão do outro lado. Então a gente pode perder, né, a nossa vida ou pode tirar a de outra pessoa. Então, quando nós somos obedientes, é porque a gente viu que a gente não deve, de fato. Então, a gente refletiu que não devemos ultrapassar ali. Então, é pela nossa razão. E não porque tem um radar, que tem um policial ali. Mas é essa obediência que vem de dentro, por essa razão, por essa reflexão. E a resignação é o consentimento do coração. É diferente de conformismo. Não é, quando a gente fala resignação, não é conformismo, mas é aceitar as situações que nada está como obstáculo ou
como um bem para a gente por acaso, porque nós vivemos a lei da ação e da reação. Então, a gente precisa aceitar, porque tudo que vem, o Pai é amoroso e misericordioso. Nada acontece se não fosse para o nosso bem. A gente pode não entender esse bem agora, mas que a gente, com o passar do tempo, a gente vai compreender, sim, e vai alcançar essa felicidade das bem-aventuranças que Jesus nos colocou. Para terminar, o espírito protetor, ele fala da cólera, né, que é o oposto da mansitude, da passividade. Em duas situações, a gente pode ficar irritado com o outro, né? Numa situação em que o outro fere o nosso orgulho. Que situação seria essa? Que a gente tenta esconder as nossas imperfeições. Mas na convivência isso fica transparente, né? Não tem como a gente, isso vai saindo. E quando o outro aponta um defeito nosso, nosso orgulho, e aí a gente fica irritado por isso, porque a gente não queria que ele visse aquele defeito. Ou quando a pessoa nos desobedece, né? Falando como mãe, a gente quer que faça, siga todos os nossos passos, né? E aí a gente fica irado quando alguém não segue aquilo que a gente, porque nós somos muito dominadores. Eu também, muito dominadora. Então, o Espírito Protetor nos indica o seguinte: se nessas situações que eu coloquei agora, se a gente ficar irado, pense um pouquinho, pare, não fique irado por respeito a si mesmo. Ele fala, quando não fosse, senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Por quê? Nesse momento que a gente fica irado, a gente desarmoniza todas as nossas células. E aí, quem vai ficar doente e prejudicado, primeiro somos nós, e não a pessoa que a gente quer dominar e controlar. E às vezes a gente se torna objeto de piedade porque a gente fica tão irado que a gente se torna um bicho, a gente fica louco, né, de raiva, e que as pessoas, depois a gente fica envergonhado, então a gente se torna piedade. Então a sugestão é que o homem domine a cólera, que a impede de ser caridoso. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje e que possamos ter uma boa semana.